Presidente, eu apresento a questão de ordem e até também já protocolei a mesa para facilitar o entendimento de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 377, 382 e 403 do Regimento Interno do Senado Federal. Porque entendemos, entre outras questões, que, neste cenário, o exercício da função de julgador exige o mais completo acesso às informações relevantes que possam influenciar a valoração probatória e a tomada de posição sobre o mérito em causa. Nesse contexto, senhor presidente, se torna fundamental permitir a produção de prova já requerida, então veja, já requerida pela defesa em sua contrariedade ao libelo e que se baseou na autorização conferida pelo próprio Código do Processo Penal no seu artigo 473, parágrafo 3º, que dispõe sobre a possibilidade das partes apresentarem esclarecimentos dos peritos, norma contemplada complementada pelo que dispõe o artigo 159, parágrafo 5º do mesmo Código do Processo Penal. E eu não vou ler aqui, senhor presidente. Como argumentou a defesa, e nós temos plena concordância, esses elementos em consideração, os elementos levantados pela defesa, eles são posteriores, veja, Vossa Excelência, são posteriores à audiência de esclarecimento da perícia e confrontam conclusões do senhor relator e apresentam elevado grau de obscuridade. Ou seja, são questões que surgiram após a audiência com os peritos do Senado Federal e apareceram no exato momento onde há divergência entre o relatório e do nobre relator e o que disse a perícia. Aí nós levantamos, no mínimo, três casos que estão colocados na presente questão de ordem. O primeiro diz respeito ao cumprimento da meta, do resultado primário. Se deva ser a meta em vigor, ou a meta do final do ano, ou a meta aprovada, ou a meta em tramitação. Levantamos que há, sim, problemas graves em relação a esse aspecto, no que diz a perícia e no que escreve o relator senador Antônio Anastasia. O segundo item, senhor presidente, que é o único que eu vou falar com mais detalhe, ele trata dessa questão que nós estamos debatendo aqui, que é o prazo para o pagamento das supostas operações de crédito, conforme o item 7, folha 214 do laudo pericial. O laudo, ele diz que, o laudo da perícia, ele diz claramente que não há prazo. Ele diz que não há prazo. Já o relatório, ele diz o seguinte, que por tudo que analisou, teria que ter no mínimo 5 dias úteis para que o Poder Executivo pagasse o banco essas questões dos juros, E levanta um tal do prazo depois que o total do prazo seria de 40 dias. E da onde que chegou aos 40 dias? Uma somatória dos 30 dias corridos e mais 5 dias úteis. Então, nós estamos pedindo, senhor presidente, uma outra questão colocada também diz respeito a contradições entre o documento da perícia e o relatório. Então, senhor presidente, entendendo que Vossa Excelência não possibilitou a realização da diligência a pedido da defesa e o argumento foi exatamente que a referida diligência não acrescentaria no esclarecimento dos fatos, posicionamento que, com todo o respeito que temos a Vossa Excelência, deve ser submetido ao conjunto dos julgadores que vão apreciar o mérito da causa e decidir ao final se houve ou não cometimento de crime de responsabilidade. Então, nesse sentido, senhor presidente, como julgadores que somos, eu entendo que essa questão de ordem deva ser, essa diligência ser deferida para que a gente possa expressar com maior segurança e conhecimento do caso, mais esclarecimentos às nossas opiniões na hora exata do julgamento. É a presente questão de ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Álvaro Dias para a contradita por até 5 minutos. Senhor presidente, cabe-me a contradita, mas a considero desnecessária, já que trata-se de matéria vencida
e, respeitosamente, eu diria um videotape, que certamente poderá ser utilizado nesse documentário agora de longa-metragem que se faz sobre o processo do impeachment, documentário cinematográfico. Na verdade, Vossa Excelência, por meio do documento 178 dos autos, Vossa Excelência já indeferiu pedido idêntico, exatamente contido na contrariedade ao libelo. Aqui se discutiu um pouco de mérito, confundindo essa questão preliminar com a questão de mérito. Essa fase da peritagem, essa fase da apresentação de provas já se deu na Comissão Especial de Impeachment. Os assistentes técnicos e os peritos foram ouvidos. Os seus depoimentos constam dos autos desse processo. Portanto, é matéria vencida e essa questão de ordem é descabida. Em relação ao que se discute, teriam os peritos confirmados a existência do crime de responsabilidade? No que diz respeito às pedaladas e aos decretos, a resposta é sim. Houve a confirmação do crime de responsabilidade. O que se discutiu, e bastante, foi o fato dos peritos não imputarem a responsabilidade. Ocorre que não cabe a eles a imputação de responsabilidade, e sim aos julgadores nesse tribunal político, que são exatamente nós, os senadores. Discute-se também que um procurador do Ministério Público teria excluído a hipótese de crime. No entanto, o crime de responsabilidade fiscal foi denunciado por um procurador do Tribunal de Contas. Portanto, a autoridade adequada para a denúncia. E esse crime de responsabilidade fiscal foi julgado por técnicos extremamente qualificados do Tribunal de Contas da União e por conselheiros que não foram indicados pela oposição à época, mas conselheiros que foram indicados e, sobretudo, apoiados pelo governo. Exatamente com esta insuspeição, julgaram o crime de responsabilidade. Para concluir, senhor presidente, cabe-nos afirmar: essa questão de ordem não procede, é descabida, é matéria vencida, faz parte desta fadiga de material que estamos vivendo, já que é impossível criar mais, já que não é possível criar, repete-se. E essa repetição é cansativa e desrespeita esse desejo incontido do povo brasileiro de virar rapidamente essa triste página da nossa história. Muito obrigado, senhor presidente.